O lockdown, promovido por diversos países para tratar a epidemia do coronavírus, pode se tornar o grande Titanic do século XXI. Nós estamos assistindo ao naufrágio de uma civilização. Este canal hoje vai mostrar os resultados que já começam a aparecer, embora muito pouco publicados pela imprensa, mas que já começam a aparecer no mundo inteiro em função do isolamento forçado em que nações inteiras foram submetidas numa verdadeira manobra de engenharia social, de guerra psicológica revolucionária. Nós vamos tratar disso neste vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Este talvez seja um dos mais importantes vídeos do último ano, dos últimos anos, já publicados neste canal. Este canal tem se dedicado a desmascarar essa manobra de engenharia social, essa manobra de baldeação ideológica. Inclusive, o Instituto publicou uma denúncia sobre isso, que já foi tratado aqui nesse canal. O link para essa denúncia vai estar aqui em cima para quem assiste no YouTube e vai estar também aqui na descrição desse vídeo para que você, se ainda não viu essa denúncia, possa ver. Ela trata dessa manobra de baldeação ideológica a pretexto do coronavírus. E reiteradamente nós temos feito denúncias sobre isso, baseadas em fatos, em documentos. Aliás, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no YouTube, há um botão de inscrição. E do lado dele, um pequeno sino, que quando a pessoa ativa esse sino, ela recebe no seu e-mail os avisos das próximas publicações, dos próximos vídeos. Essa inscrição é uma reação, essa inscrição é um convite para que você faça parte dessa reação pelo Brasil e pelo futuro de nossa civilização. E aqui em cima nós vamos colocar também o link para o grupo Articulação Brasil. É um grupo de pessoas que, como você, estão preocupadas com o futuro do Brasil e querem fazer algo. Elas não apenas assistem esses vídeos, elas não apenas compartilham esses vídeos, mas elas de alguma forma participam dessas campanhas. Se você quer fazer parte dessa articulação, visite esse link que vai estar também na descrição desse vídeo e veja os benefícios que você receberá ao mesmo tempo que ajudará esse canal a continuar nessas denúncias. Eu vou ler hoje artigos muito importantes, artigos que não têm saído com o destaque que deveriam sair, mas são realidades palpáveis, concretas, daquilo que já está sendo desenhado para o mundo pós-coronavírus. A situação não poderia ser mais grave. Por outro lado, e aqui nós devemos alertar também, a você que me vê, há uma nova manobra de exagerar a situação catastrófica que nós estamos vivendo, ou que nós viveremos em breve, para forçar uma mudança de paradigma, de sistema econômico. É essa a manobra que eles estão fazendo. No primeiro momento, a tendência era exagerar o número de mortos. Agora, a tendência mudou. Ela passou a ser a exagerar a crise econômica, social, política que o mundo vai entrar, de maneira a querer forçar uma mudança. A frase que poderia resumir isso é que aquilo que era antes uma utopia, que os socialistas tantos sonharam, agora vai ser apresentado como uma necessidade. Por isso que esse vídeo é de suma importância e por isso que eu peço toda a atenção para os dados que serão aqui mostrados e peço também que compartilhe entre seus amigos essas informações nas suas redes sociais, através dos e-mails, porque nós temos que nos articular e nós temos que alertar a opinião pública disso que está ocorrendo. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, é o nosso inspirador, publicou diversos livros e um deles ele já tratava da situação que nós estamos passando agora. Ainda na década de 70 ele escreveu aquilo. Ao final desse vídeo nós vamos trazer trechos daquele livro que vai mostrar exatamente esse processo de descristianização da sociedade, que foi passando por várias etapas. Em algumas dessas etapas, esse processo que o Dr. Plínio chamou de revolução, daí vem o nome revolução e contra-revolução. A contra-revolução é a reação a essa revolução. Pois bem, esse processo, em determinados momentos, usava o sistema do pêndulo, puxando a opinião pública para um lado, para depois jogar com toda a força para o outro lado. No primeiro momento, as pessoas estavam apavoradas por causa do coronavírus, que matava uma quantidade, ninguém sabe bem qual é, até hoje, aliás, não se sabe, se bem que os números mais atuais são muito mais baixos
do que aqueles que foram propagandeados por toda parte. Nós fizemos um vídeo recentemente mostrando que num estudo científico deu 0,38% de letalidade, ou seja, de mortalidade. Então, naquele primeiro momento, as pessoas entravam pelo pânico e começaram a aceitar qualquer tipo de arbitrariedade do Estado, inclusive ficarem em isolamento, sem olhar para o resto da consequência que esse isolamento provocaria. No segundo momento, começa exatamente o contrário. Agora vem o caos social, a pobreza e a fome. Preparem-se, porque não há mais solução a não ser se nós mudarmos a nossa civilização. Esse é o discurso que está sendo feito. E é sobre isso que nós vamos tratar. E qual é a consequência disso para a sociedade? Nós vamos ver agora a primeira notícia. O Unicef alerta que lockdown, ou seja, o isolamento horizontal que as pessoas ficam em casa, pode matar mais que o Covid-19. A organização prevê 1,2 milhão de mortos de crianças com a adoção de medidas de confinamento total. Essa matéria é do dia 14 de maio, de apenas alguns dias atrás. Vejam como nessa semana que se passou, muita coisa mudou. Esse discurso não saía até há uma semana atrás. Quer dizer que algo está mudando em toda parte. Isso não é por acaso. Isso não é porque eles foram surpreendidos por essas notícias. E nós vamos ver isso através de um relatório alemão em que essas consequências já estavam presentes. Porque quem faz o lockdown, um governo que faz isso, ele tem que necessariamente fazer cenários. E esses cenários já previam a situação que nós vamos enfrentar. Entretanto, houve uma decisão deliberada de se fazer esse lockdown por causa da situação da histeria, dessa manobra psicológica que foi criada a propósito do coronavírus e que nós já tratamos em outras oportunidades. Vamos agora colocar aqui na tela, está entrando agora uma matéria do UOL sobre o mesmo problema. Ela vai tratar ainda da questão das crianças, por enquanto é apenas do número de mortos entre as crianças, que pode ser muito maior do que a questão do coronavírus, do que os mortos pelo coronavírus. Vejam o que diz a Unicef. 6.000 crianças podem morrer todos os dias por impactos da Covid-19. 14 de maio. Cerca de 6.000 crianças podem morrer todos os dias por causas evitáveis nos próximos 6 meses por causa do impacto da pandemia do novo coronavírus no sistema de saúde, informou o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. E a matéria continua. Com base no pior dos 3 cenários em 118 países de baixa e média renda, a análise estima que 1,2 milhão de mortes de menores de 5 anos possam ocorrer em apenas 6 meses, devido a reduções dos níveis de cobertura dos serviços de saúde. Pode aumentar pela primeira vez em décadas o número de crianças que morrem antes do 5º aniversário. O coronavírus está causando interrupções nas cadeias de suprimentos médicos e além de diminuir visitas aos centros de saúde devido aos bloqueios. Por enquanto, ainda estamos falando do pior de 3 cenários. Os cenários são sempre traçados pelos governos, pelas entidades internacionais, em função das decisões tomadas. Nós vamos analisar isso porque havia cenários desde 2012 previndo uma pandemia. E esses cenários já alertavam para as consequências das decisões tomadas. Portanto, essas decisões não foram feitas sem que esses órgãos que tomaram essas decisões soubessem das consequências. Nós vamos ver agora uma notícia que tem relação com essa, que termina dizendo que muitas pessoas não procuram os hospitais devido aos bloqueios. O que ela não disse nessa notícia é que há muitas pessoas que não vão aos hospitais por medo de pegar coronavírus. Nós vamos tratar disso agora apenas em relação a uma doença específica, que é o câncer no Brasil. Vejam essa notícia. O estado de São Paulo, 13 de maio de 2020. Pandemia do coronavírus faz ao menos 50.000 brasileiros, ao menos, deixarem de ser diagnosticados com câncer. Recusa em ir a hospitais e cancelamento de procedimentos não urgentes fizeram outros milhares de pacientes terem tratamentos suspensos. Antes de lermos a continuidade dessa notícia, eu gostaria de chamar a atenção novamente para o fato de que todas essas notícias são de agora, do dia 12 de maio para frente. Nós tínhamos sempre pessoas que falavam contra o isolamento, pelo menos contra o isolamento horizontal, como foi adotado em vários países e em alguns estados do Brasil. Entretanto, de uma hora para outra, começaram vozes discordantes em uníssono em todas as partes, inclusive de organismos internacionais, e nós vamos ver uma matéria longa sobre isso.
citando a ONU, OMS, OMC, Banco Mundial, todas elas agora dizendo que vem uma catástrofe econômica. Essas notícias não saíam assim antes, elas passaram a sair essa semana. Mas vamos continuar então a leitura do estado de São Paulo. Ao menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. Outros milhares de pacientes já com o tumor detectado tiveram os tratamentos suspensos. Só em abril, cerca de 70% das cirurgias de câncer foram adiadas. Os cancelamentos de procedimentos não urgentes e a recusa de pacientes com outras doenças ou sintomas em procurar um hospital ou clínica por medo de pegarem o coronavírus. Depois diz que há uma queda expressiva no número de biópsias realizadas. Há serviços que ficaram uma semana inteira sem receber um único material para análise. O nosso medo é que tenhamos daqui a alguns meses uma epidemia de câncer em estágio avançado, inoperáveis, com baixa chance de cura. A estimativa é de 50 mil casos que continuam desconhecidos pelos pacientes, além do risco de muitos desses tumores não diagnosticados evoluírem e ficarem mais graves. Temos um segundo problema, que é o represamento desses casos por vários meses. Nosso sistema de saúde não tem uma capacidade infinita de atendimento. Novamente, vejam que até semana passada, nosso sistema de saúde não tinha uma capacidade infinita ou ilimitada de atendimento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então era preciso isolar. Agora o isolamento causa exatamente o mesmo problema, apenas no que diz respeito ao câncer. O nosso sistema de saúde não tem uma capacidade ilimitada para atender todos esses casos simultaneamente. E o que acontecerá quando todos os demais casos das centenas de doenças diferentes atingirem o sistema de saúde ao mesmo tempo? Isso sem falar de outro problema que está surgindo, que há hospitais indo à falência, porque faltam pacientes. Por incrível que pareça, há muitos casos de hospitais em que os leitos estão quase vazios. As UTIs podem estar ocupadas por pacientes do coronavírus, mas as pessoas, por medo do contágio, pelo pânico causado pelo coronavírus, ou por causa do isolamento decretado pelo Estado, não estão indo aos hospitais cuidar da saúde, diagnosticar doenças que já têm, ou mesmo acabam ficando em casa e muitas delas podem morrer por medo de sair de casa, como aconteceu inclusive na Itália, em que idosos sozinhos acabaram morrendo por culpa do isolamento. Mas vejam essa notícia que eu acabei de citar sobre a situação de hospitais no Brasil. Isso também se repete fora do Brasil, porque nós recebemos vários relatos disso em toda parte. É um blog chamado Livre, que trata de Cuiabá. Hospitais e clínicas particulares enfrentam crise por falta de pacientes. Leitos estão vazios em Cuiabá, mas à espera de um possível estouro de casos de Covid-19. Novamente, é apenas um setor que está sendo afetado, agora o setor dos hospitais. Mas isso se repete por todos os setores. As escolas, cujos pais não têm dinheiro para pagar a mensalidade e não têm dinheiro porque perderam o emprego, não vão ter dinheiro, as escolas não vão ter dinheiro para pagar os professores, para manter a sua estrutura. Haverá um empobrecimento generalizado. Mas nós vamos ver aqui outras notícias que vão ser muito mais explícitas sobre essa situação, essa realidade que já está chegando. Mas notem que agora, por assim dizer, o interruptor deixou de ser o pânico do vírus e passou a ser o pânico econômico, sempre com o mesmo propósito. O que antes era uma utopia da esquerda, agora é uma necessidade se nós quisermos sobreviver. E aqui nós entramos na principal matéria. Jamil Chad, que é um colunista do UOL, o maior portal de notícias do Brasil, faz essa publicação, que, entretanto, apesar de publicada no maior portal de notícias do Brasil, ela continua guardada, esperando um momento que no Brasil ela comece a ser também veiculada com toda a força pela nossa imprensa, a mesma imprensa que exige em São Paulo o lockdown, a mesma imprensa que faz ainda o jogo de dizer que todo mundo tem que ficar em casa. O título da matéria: PIB, comércio, indicadores sociais confirmam maior crise em gerações. Esse é o título. Depois ele vai numa espécie de crescendo. No primeiro momento é a pior crise desde a quebra da Bolsa na década de 20 do século passado, portanto há 100 anos atrás. Depois é a maior crise em gerações. Depois, como na Inglaterra, é a maior crise desde o século XVIII. E vai por aí. E no final, a conclusão é que ninguém sabe, porque tudo isso ainda é a ponta do iceberg.
mas são as organizações internacionais que agora mudam o discurso que até semana passada todas elas repetiam a exaustão. Até então era preciso ficar em casa. Agora, ficar em casa vai produzir isso. Vamos continuar a leitura da matéria. 13 de maio de 2020, a Covid-19 virou o mundo de cabeça para baixo. É de uma forma pouco ortodoxa que começa o informe de mais de 30 entidades internacionais que, juntas, tentam desenhar a atual situação e fazer um raio-x de um paciente, o mundo. Alguns números econômicos surpreendentes publicados nesta quarta-feira incluem uma queda anual de 9% na produção global e a perda de 8,5 trilhões de dólares em 2 anos para a economia mundial, algo inédito desde 1929. No início do século passado, houve um fato simbólico, que foi o naufrágio do Titanic, em 1912. A matéria, e nós vamos continuar a ler, mostra uma espécie de naufrágio da civilização. E um naufrágio previsível, anunciado por estudos que sabiam quais eram as consequências, ou pelo menos tinham condições de estimar. Consequências essas que não foram jamais apresentadas à opinião pública. Pelo contrário, era preciso isolar as pessoas. E aqueles que se levantavam contra isso, advertindo dos riscos que nós corríamos, eram perseguidos e muitas vezes silenciados, como nós já vimos em vídeos anteriores aqui neste canal. Vamos continuar essa leitura. Tudo foi impactado, diz o informe produzido pela ONU, Organização das Nações Unidas, FAO, ONU para a Agricultura e Alimentação, OMS, Organização Mundial da Saúde, OMC, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial e vários outros organismos. Cada aspecto de nossa vida tem sido afetado. O que as entidades descobriram ao reunir os dados é que, de fato, a crise é sem precedentes. As estatísticas apresentadas nesse relatório são inéditas e as entidades alertam: os dados que seguem abaixo são apenas a ponta de um iceberg, de uma verdadeira revolução com consequências ainda desconhecidas. Daqui para frente, nós estamos entrando numa aventura, segundo essas organizações, que não se sabe até onde essa crise vai chegar. Vejo novamente o interesse de exagerar agora para o pânico decorrente da crise econômica. No primeiro momento, o interesse de exagerar para levar o isolamento. E agora, o exagero daquilo que o isolamento vai provocar no mundo inteiro. Essa é uma técnica conhecida, ela chama pêndulo. Se exagera para um lado, depois se exagera para o outro. E com isso vai quebrando a opinião pública. Mas vamos continuar essa notícia, porque apesar do exagero, os fatos são reais. A crise é real e ela era anunciada, ela era conhecida, ela era previsível e foi prevista, como nós também veremos ainda neste vídeo. No setor da aviação, no início de abril, a IATA, entidade que reúne as 200 maiores empresas aéreas do mundo, indicou que as perdas no setor poderiam chegar a 300 bilhões de dólares. No setor do turismo, o turismo em 2020 deve diminuir entre 60% e 80% em relação a 2019. O impacto será particularmente crítico em territórios que dependem fortemente do turismo internacional, e a previsão apenas para 1,1 bilhão de desembarques a menos em 2020 em comparação a 2019. No auge da crise econômica de 2008, a queda foi de 36 milhões de viagens. Vejam bem, 36 milhões de viagens numa crise como a de 2008. Agora, a redução prevista é de 1,1 bilhão de viagens a menos. Todos os países que dependem do turismo, a Europa, em grande parte, hoje em dia depende do turismo, como a França, a Itália. A França tem muita produção, mas a quantidade de turistas na França é enorme. Os hotéis, os restaurantes, todas as pessoas que dependem, porque têm empregos nesses locais, elas correm o risco de perder o emprego, porque não há turistas. Mesmo quando o isolamento cair, as pessoas estão apavoradas, elas não querem viajar, ou elas vão viajar menos. Pelo menos é o que já está prognosticado em função do que já ocorreu nesses 2 meses. Nesses 2 meses, praticamente todos os aviões ficaram parados. Cerca de 90% da frota, como a notícia diz em outra parte, ficou no chão. Isso vai produzir, ainda que se retome
os voos como eram antes vai produzir uma crise sem precedentes. Mas a notícia continua. Na questão dos empregos, a OIT estima, a Organização Internacional do Trabalho, estima 305 milhões de trabalhadores desempregados. Essa é já a pior crise global desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse já aqui significa que, por enquanto, ainda é a pior crise desde a Segunda Guerra. Em breve, poderá se tornar a pior crise já vista na história da humanidade. Pelo menos é o que a notícia procura já transparecer. Vamos ver outros indicadores que esses organismos internacionais já estão avisando que cairão para os piores níveis já vistos na história. Na questão da produção, pelo mundo, o fechamento de fronteiras, o impacto da doença e mortes, além da quarentena, transformaram economias. A China, no primeiro trimestre, registrou uma contração de 6,8%, o pior resultado desde 1992, quando os dados começaram a ser publicados. Ou seja, nunca haviam registrado uma contração como essa. No Reino Unido, a projeção é de uma queda de 14% do PIB em 2020, algo inédito desde 1706. Há 300 anos, a contração recorde havia sido de 15%. Bom, só na Inglaterra para eles terem registro de 300 anos. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de comparar os dados. Mas a matéria ainda continua, temos mais. Sobre a pobreza, o FMI, Fundo Monetário Internacional, projeta que as economias avançadas se contrairão em cerca de 6% em 2020. Se considerarmos o número de pessoas que vivem com menos de $5,50 por dia, mais de 100 milhões de pessoas também serão empurradas para a pobreza no mundo. A matéria então continua para aquela questão das crianças, nós já vimos em outras matérias os mesmos dados. Agora vejamos duas notícias que saíram, uma em Madrid e outra em Portugal. Países de primeiro mundo. Vejamos primeiro a de Madrid, sobre as filas da fome que já se formam em Madrid. Nós não estamos falando da Venezuela, nós não estamos falando de Cuba, nós estamos falando da Espanha. É o maior jornal da Espanha. O título do jornal é 101.942 madrilenhos nas filas da fome na capital. Mais de 50 associações de vizinhos dão de comer em uma rede paralela à dos serviços sociais do Ajuntamento, que é o órgão do Estado. As chamadas filas da fome são cada vez mais habituais nas nossas ruas, na porta das nossas casas. Algo como mais de 100 mil madrilenhos comem graças às ajudas dos serviços sociais e das redes de vizinhos dos 21 distritos. Ver as pessoas suportarem o tempo na fila para ter leite, arroz, biscoitos, batatas, é algo que até agora nós só víamos no telediário, na televisão. O peso da estigma e da vergonha em Madrid de 2020 é só superado pelo eco do estômago vazio. Senhores, isso não é Venezuela, narra o autor das imagens em uma das cidades. Vamos ver agora a situação de Portugal, onde também uma notícia acaba de sair nesses últimos dias sobre as filas de fome naquela cidade. As mesmas filas que já aparecem no centro de São Paulo, apesar de que aqui até o momento ainda não se decretou o lockdown e há perigo de que seja decretado. Vejamos Portugal. Matéria da Folha de São Paulo de 9 de maio. Todas essas matérias basta procurar na internet com os títulos dela que elas aparecem. Em Portugal, profissionais liberais e classe média recorrem a bancos alimentares. País sofre com a paralisação econômica provocada pela pandemia. Arquitetos, dentistas, músicos. A paralisação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus empurrou para centros de distribuição de alimentos muitos profissionais liberais e famílias de classe média, de acordo com essas entidades. Estamos falando de classe média e média alta, afirmou nesta sexta, dia 8 de maio, o presidente da Caritas Portuguesa, Eugênio da Fonseca. Em um mês, segundo a Caritas, que presta assistência em todo o país, a procura por distribuição de alimentos aumentou 40%. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome, outra tradicional rede de assistência no país, Isabel Joné, disse que nunca viu uma situação tão ruim. E aquilo que temos hoje é um grande número de pessoas que, de repente, não têm qualquer rendimento ou remuneração. Tudo isso é consequência dos estados
que de forma irresponsável forçaram o isolamento. Mas eles não sabiam dessas consequências? Vamos ver então um relatório de 2012 do Parlamento Alemão, em que esses prognósticos já estavam presentes. A matéria do portal Terra, de 7 de abril. Há 8 anos, o governo alemão previu cenário semelhante ao da Covid-19. As análises de risco servem para dar uma visão geral sobre quais eventos podem ocorrer e com que probabilidade, como também sobre a dimensão dos danos esperados no caso dos cenários fictícios. A Alemanha já havia passado por situações como essas, então agora eles fizeram uma análise teórica baseada em surtos anteriores. O hipotético vírus MOD-SARS é um coronavírus. Segundo o relatório, a justificativa para a escolha de um vírus do tipo SARS ocorreu, entre outros, no contexto de que a variante de 2003 levou vários sistemas de saúde rapidamente a seus limites. A semelhança com a atual pandemia está chamando a atenção da opinião pública do país. O coronavírus se espalha de um animal silvestre para o homem, no mercado do Sudeste Asiático, disseminando-se então para o resto do mundo. O relatório, eu vi as páginas dele, eu vi uma tradução que está na internet, alguém narrando esse relatório, com algumas teorias da conspiração que não interessam aqui nós tratarmos, que no caso, evidentemente, é uma análise de risco. E o fato é que lá eles previam, como muito provável, que nascesse na Ásia por volta de fevereiro e que os estados começariam a fazer lockdown a partir de abril. Na realidade, o vírus nasceu pelo menos em dezembro, ou talvez em novembro, e os estados começaram a fazer lockdown ainda no começo de março. Mas fora pequenos erros de cálculo de cenário, há muita semelhança com a situação atual. Naquele caso, a letalidade, a mortalidade do vírus era muito alta. Eles previam a morte até de 7 milhões de alemães. Em função disso, eles decidiram pelo isolamento da Alemanha. O que aconteceu? Um dano econômico enorme. Enorme, enorme, enorme. Estava na última escala. No relatório havia escalas de gravidade dos danos e era a mais alta de todas elas. Portanto, assim como a Alemanha fez cenários como esse, outros países também fizeram. Quando nós estamos falando de economia, a economia aqui envolve não apenas a produção agrícola ou a produção industrial, ela envolve a vida das pessoas, a capacidade das pessoas de se sustentarem e a consequência das doenças que vão advir por falta de recursos financeiros. Nós estamos entrando num momento em que as pessoas poderão morrer, inclusive, por fome. Quando se optou pelo isolamento, se imaginou uma situação de risco de morte muito maior do que a realidade. Mas essa situação de risco foi inflada pelo pânico. E esse pânico era um instrumento de guerra psicológica, como nós já vimos em vídeos anteriores. Aliás, eu chamo a atenção, nesse canal há vídeos sobre a letalidade do vírus, sobre a manobra de guerra psicológica, sobre a baldeação ideológica inadvertida. Tudo isso está lá, inclusive tratando do experimento de Stanford para controle social de voluntários que ficavam isolados dentro de uma prisão. Tudo isso foi tratado aqui no canal. E eu volto novamente a fazer o convite para que assine o canal e não perca esses vídeos. Eles são importantes para nós nos situarmos dentro desse panorama. Além disso, há um documento de quase 40 páginas disponível no site do Instituto, fazendo toda uma análise desse conjunto de fatos. O link para esse documento está na descrição desse vídeo. Bom, sobre esse assunto, é preciso dizer que o professor Plínio Correia de Oliveira, em 1976, ele fez um acréscimo ao livro dele, Revolução e Contra-Revolução, em que ele tratava exatamente de como a revolução, o comunismo, passaria por uma metamorfose e dentro dele nasceria uma nova sociedade muito mais cientificista e simultaneamente coletivista, com uma tendência ao tribalismo, essa visão ecologista de que a selva e a harmonia com a selva é o futuro dos homens, que no fundo se perderam na Revolução Industrial. Não há dúvida nenhuma, e nós pretendemos aqui fazer uma entrevista com um especialista nessa matéria, que a Revolução Industrial quebrou a sociedade orgânica. Mas eles não defendem uma nova sociedade orgânica, eles defendem o contrário, uma espécie de harmonia do homem com a natureza selvagem. Nós vamos ver agora esses trechos escritos em 1976 pelo professor Plínio Correia de Oliveira, no seu principal livro, Revolução e Contra-Revolução. Nós vamos colocar também na descrição do vídeo o link para download gratuito do livro e também o link para a pessoa poder adquirir o livro numa livraria
que depois envia pelo correio já impresso para a pessoa poder ler. Vamos então ver o trecho do livro. Esse livro, na sua íntegra, está no site pliniocorreadeoliveira.info e trata-se da parte 3, capítulo 3, a quarta revolução que nasce. Dr. Plínio começou descrevendo a perda de controle da terceira revolução. Isso ainda na década de 70. O Muro de Berlim só caiu em 89. Mas Dr. Plínio, já na década de 70, começava a perceber que o comunismo precisava fazer uma transformação, porque ele estava perdendo a opinião pública, perdendo a capacidade de mobilizar as massas. Então, depois de ele explicar como é que isso se dava, ele entrou na quarta revolução, que é essa revolução estruturalista, cientificista, que vai nascendo nesse momento em que nós estamos. Ele primeiro explica que vai nascendo a maneira de requinte matricida. Cada revolução, no fundo, vai derrotando a anterior. E a quarta revolução prevista, inclusive, pelos autores da terceira revolução, que é o comunismo, nem Marx, nem as generalidades de seus mais notórios sequazes viram na ditadura do proletariado a etapa terminal desse processo revolucionário. A entrada da quarta revolução deverá ser a derrocada da ditadura do proletariado. A quarta revolução é essa que nós estamos vendo, que vem depois do comunismo. Em consequência de uma nova crise, por força da qual o Estado hipertrofiado será vítima de sua própria hipertrofia e desaparecerá, dando origem ao estado de coisa cientificista e cooperativista, no qual, dizem os comunistas, o homem terá alcançado um grau de liberdade, de igualdade e de fraternidade até aqui insuspeitável. Como, pergunta ele, é impossível não perguntar se a sociedade tribal, sonhada pelas atuais correntes estruturalistas, dá uma resposta a essa indagação. O estruturalismo vê na vida tribal uma síntese ilusória entre o auge da liberdade individual e do coletivismo consentido. Em todo o mundo que nós temos visto, através do isolamento, essa espécie de coletivismo consentido, em que as pessoas devem pensar e reagir de uma forma única, e que depois termina, inclusive, por devorar a liberdade. É como termina a frase aqui do trabalho, do trecho que nós estamos lendo, no qual este último acaba por devorar a liberdade. Bem entendido, o caminho rumo a esse estado de coisas tribal tem que passar pela extinção dos velhos padrões de reflexão, volição e sensibilidade individuais, gradualmente substituídos por modos de pensamento e deliberação e sensibilidade cada vez mais coletivos. Recentemente, nós tivemos no ano passado o Sínodo da Amazônia, tantas vezes denunciado e combatido aqui neste canal. Era exatamente esse projeto estruturalista e, ao mesmo tempo, cientificista. Por toda parte agora é preciso ouvir as vozes dos especialistas, dos cientistas, dos médicos. Eles é que devem, no fundo, determinar a política pública de um Estado, como se, por exemplo, o coronavírus não tivesse uma dimensão que ultrapassa em muito a questão médica. Ele tem impacto econômico, social, psicológico, religioso, com as igrejas fechadas. Tudo isso ficou em segundo plano, porque era preciso inaugurar uma era cientificista e coletivista, ou pelo menos de um pensamento coletivo. E ai daquele que ousar dissentir desse pensamento que se torna único e vai sendo imposto por toda parte. Vizinhos que já começam a denunciar outros vizinhos porque não estão cumprindo a quarentena como eles acham que deveria ser cumprida, ou como o Estado resolve determinar que ela deva ser cumprida. Mas vamos continuar lendo esse trecho do livro. São sintomáticos também os idílicos elogios, sempre mais frequentes, a um tipo de revolução cultural geradora de uma futura sociedade pós-industrial, ainda incompletamente esboçada, e do qual o comunismo chinês seria, conforme por vezes apresentado, um primeiro espécimen. Em 1976, quando a China ainda não tinha absolutamente nada, Dr. Plínio já levantava que a China seria um modelo para essa quarta revolução. Um modelo não pelo seu lado industrial, mas pelo seu lado de revolução cultural. Aqui nós chegamos ao final do vídeo. Esse livro está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa ler o livro gratuitamente. Basta baixar o livro, ou se desejar impresso, ele pode ser comprado através de um outro link que também estará aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo e se considera ele importante nesse momento em que nós estamos, saber desse jogo que está em andamento,
ter noção desses panoramas, desses movimentos pendulares e dos riscos que nós estamos correndo por causa do isolamento irresponsável que vários países do mundo impuseram à sua população, compartilhe esse vídeo entre seus amigos e colabore com esse canal. Aqui em cima estará o link para você fazer parte do Grupo Articulação Brasil. Esse é um grupo de pessoas que não apenas acompanham o canal, mas que colaboram com ele e ao mesmo tempo recebem benefícios exclusivos. Novamente, não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!